A tecnologia vem evoluindo tanto, toda hora sai uma notícia de alguma coisa nova lançando por aí, em parceria com a inteligência artificial disso, daquilo, os escambau, a gente fica até meio perdido. A gente hoje peca por não saber o que tá rolando. E eu me pego pensando como que era a gente nos anos 2000, né? Coisas tão fáceis, tão triviais que a gente faz hoje em dia, a gente tinha tanta dificuldade pra fazer. E hoje eu resolvi fazer uma coletânea das piores coisas, das maiores dificuldades que a gente passava nos anos 2000. Eu tenho certeza que você vai se identificar. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu acho que pra gente começar a falar nesse programa aqui, a gente podia começar por uma coisa muito fácil da nossa vida hoje em dia. Por exemplo, uma simples música. Você tá ouvindo aqui a música de abertura do Nerd Show? Você tá ouvindo aí uma música de fundo que tá tocando aqui no Nerd Show? Sobe o som, DJ! Mas antigamente, gente, a coisa não era assim, não. Por exemplo, hoje a gente tem streaming de música, que é uma coisa que a gente nunca pensou que poderia acontecer, porque a gente viveu muito na época do CD, da fita cassete. E eu tô pensando que eu tô falando isso aqui, tem menino que tá vendo esse vídeo com os pais assim, pai, o que é fita cassete? Como é que o pai explicaria, Babarelando, pra ele o que é? É um trem que você xuxa... Sendo que o pai é de Minas Gerais, né? Mas prossiga. Um trem que você xuxa num outro trem que você também não conhece e toca música. Toca música, é verdade. A gente já passou por várias tecnologias, né, de vinil e tal, só que nos anos 2000, ô tristeza que era pra gente tocar uma musiquinha, porque a gente tava numa transição entre o CD, o cassete, e tinha muita gente que tinha o tal do Discman, né, Babarelando? Que você já tava começando a baixar músicas em MP3 pra queimar o seu CD no Nero, pra você passar lá no seu Discman. Só que tem esse negócio também, pra você baixar essa música aí, você tinha vários e vários problemas, porque assim, a internet era horrível, você não conseguia achar uma fonte segura e tem vários outros problemas que eram acarretados por isso aí que a gente vai falar ao longo do vídeo. O bom dos anos 2000 é que não era só um problema, era um problema que era puxado por um vagão de trem que te levava uma caravana de problemas. Pelo menos nós nos tornamos adultos resilientes. É verdade, Babarelão, eu tenho essa ideia também, que tipo assim, a gente passou tanta dificuldade que hoje acontece uns negócios e a gente, isso aí é só a gente resolver. O meu conhecimento de informática, inclusive nessa época, aumentou bastante, que eu tinha que craquear tanto jogo de Pokémon de disquete pra fazer isso, então, né? Bandindinho! Até pra você ouvir uma música dentro do computador, você lembra que a gente usava o tal do Winamp? Quem nunca usou o Winamp porque tinha aquela cara clássica, né, com vários botõezinhos ali pra você aumentar o grave, o médio. Eu não tinha nada daquilo, não sabia nada daquele trem. Ou você podia pôr uma cabeça verde assim, ó, um cara com cabeção verde, você lembra disso? Era você vestido de chroma key? Vestido de chroma key. É cebola. Era. Tem umas coisas assim que eu fico pensando, como é que o WinZip e o WinRAR, por exemplo, funciona até hoje, né? Porque ninguém doa dinheiro pra aquele negócio. E até hoje eles estão aí fazendo negócio pra descompactar. Se esse povo resolver parar de fazer isso, a gente vai fazer o que da vida? A gente vai morrer! Renato, eu acho que naquela época a gente tinha que instalar tudo, né? Tinha. Tipo, não era só enfiar o fio nos trem que dava pra ouvir, sabe? Tinha tudo era uma fiarada, era uma instalação que você tinha que fazer. Até no computador, você tinha que passar por aquele processo de instalação com aquelas barrinhas azul. Era muita coisa que a gente tinha que fazer. E cada pergunta que ele fazia, você tem certeza? É mesmo. É que nem hoje aquele negócio assim pra provar, você é um humano ou uma máquina? Está certo disso? Mas nos anos 2000, a gente tava aprendendo a mexer na internet, né? Então, várias coisas a gente tava fazendo pela primeira vez. A gente tava começando a baixar arquivos. E uma coisa que eu lembro que me dava muita raiva é quando a gente começava a baixar uns arquivos maiores, só que dava qualquer problema naquela internet horrorosa que a gente tinha e o negócio parava no meio. O que a gente precisava? De um gerenciador de downloads. Quem nunca usou o GetRight ou então o gerenciador de download do Super Downloads? Eu acho que isso aqui, quem lembra dessa época aí, vai lembrar o quanto que era poderoso você falar assim, vou pausar meu download. E ele pausava o download. Isso era bom demais. Mas também chegou uma outra época, né, que a gente começou a usar alguns aplicativos de compartilhamento de arquivos. Por exemplo, o tal do Emule. Você lembra do Emule, Babarelã? Com certeza. O que você baixava mais no Emule, assim? Eu só baixava música. Música? E videoclipe. Eu baixava jogo de Super Nintendo, jogo de Nintendo 64, só que demorava tipo um mês pra baixar um jogo de 64 que tinha 25 megas, pra fazer o emulador funcionar também. Nossa,
Nossa, mas isso é um outro vídeo, né? A gente podia fazer um vídeo dos melhores emuladores dos anos 2000. Gabrielando, tome nota, por favor. Mas com esse advento do Emule, que funcionava da seguinte forma: você tinha que pegar cada pedacinho de arquivo de uma pessoa de um lugar do mundo diferente, né? O pessoal achava que era muito interessante jogar uns vírus pra dentro desse negócio e você enchia o seu computador dos mais variados tipos, cores e tamanhos de vírus. Que maldade você fez comigo. Eu acho engraçado que o povo, eles são sádicos, sabe? Porque eles põem até nome bonito nos vírus, por exemplo, um trojan, um cavalo de Troia. Você fica falando assim, peguei um cavalo de Troia. É mesmo? Nossa, que grife que é esse cavalo? Essa vai ser a minha melhor vigarice. E o mais engraçado é que eu não sabia, mas o primeiro vírus de computador foi demonstrado em 1983 por um cara que chamava Fred Cohen, que ele falou assim, gente, eu montei um negócio aqui que ele meio que destrói o sistema. Pra que ele fez isso no Barelando? Pra que, gente? Nossa, os trem tão bom. Pra que os caras têm que fazer maldade? A internet é boa, né? Ou o ser humano que o carro corrompe, né? Que vai pras cucuias. Tinha outros nomes de vírus também, Love Letter. Você já pegou um vírus Love Letter? Não, esse não. Diz que ele derrubou a economia das Filipinas, teve vários bilhões de dólares de prejuízo. Foi os negócios dos vírus nos anos 2000, gente. Era uma tristeza. Mas você acredita que isso trouxe uma outra dificuldade pra gente? Porque a gente teve que instalar o tal do antivírus. Quem que usava antivírus e dava certo? Porque toda hora só colocava o Avast, o McAfee, sei lá como é que fala aquele trem, Norton antivírus, e ele ficava lá, mas a gente não sabia direito mesmo se ele tinha pegado o vírus ou não. E muitas das vezes você não atualizava o seu computador porque você não estava na internet o tempo inteiro, você não conseguia atualizar a lista de antivírus que ele tinha lá. Então, assim, hoje em dia eu nem uso antivírus, pra te falar a verdade. Você usa, Bruno? Não. Acho que alguém usa antivírus ainda, porque realmente, assim, não tem muito jeito, não. É uma porcaria! Barbarelando, que tanto de dificuldade que a gente tinha. Você tá doido hoje aí, o povo com a inteligência artificial e tal. Mas só que você sabia que a Alura, que é a maior escola de tecnologia online do Brasil, tem a sua própria inteligência artificial? Inclusive foi a primeira a fazer isso. É a Luri, que inclusive é um nome muito bom, que era o nome do meu cachorrinho. Senti tão feliz agora. A Alura desenvolveu a Luri para ajudar você nos seus estudos, porque eu não sei se você sabe, mas a Alura tem mais de 1.400 cursos lá dentro de uma plataforma que você faz com uma só matrícula. Você pode fazer todos esses cursos de design, curso de programação, tem coisas de inteligência artificial para você entrar no mercado, mudar de área. E se você assina a versão Pro da Alura, você conta com a Aluri, que vai melhorar ainda mais a sua experiência, porque com ela você pode fazer o seguinte: você pode fazer perguntas sobre a coisa que você está estudando, ela pode corrigir exercícios para você, ela pode fazer resumos, ela é treinada em todos os cursos para te ajudar da melhor forma possível. Eu que tô querendo comprar uma placa PCI Express, PCI só, nem era Express, naquela época, nunca ia pensar que ia chegar num nível desse, a gente tem uma inteligência artificial para ajudar a gente a estudar. É bom demais, né? Então, se você ficou interessado, a Alura vai te dar um super descontão através desse que vos fala, o Nerd Show, de 15% de desconto na sua matrícula. Se você faz uma matrícula, tem acesso a todos esses cursos, pode assinar a versão Pro e ter a Alura para te ajudar. É bom demais ou não é? Bom demais da conta. Então já clica aqui no primeiro link da descrição ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e com certeza você vai ficar muito satisfeito. A gente tá falando aqui de internet, mas a própria internet era complicada da gente ficar acessando, né? Porque, tipo assim, a gente usava a internet só no final de semana, isso todo mundo lembra. Ou então depois da meia-noite, porque só pagava um pulso. Um pulso a cada 3 minutos, acho que um pulso era mais ou menos 20 centavos. Ou seja, se você fizer as continhas aí, umas 3 horas, dá mais ou menos uns 12 reais, assim. Que se você pensar nos anos 2000, 12 reais, Barbarelando. É muita coisa. É muito dinheiro. Imagina se o menino ficar na internet o dia inteiro, o que não ia... Nossa... Jesus toma conta. Fora que o telefone ficava todo ocupado lá, né? Era um grande problema. Outra coisa também que a gente tinha muito problema era com o nosso computador, mas o computador físico mesmo. Porque não era uma época que a gente compra, por exemplo, um notebook que ele vem com tudo. Um computador gamer RGB, que ele vem até com aquário dentro, um peixinho dourado lá dentro, nadando no negócio, né? Não era assim. A gente tinha que ir nas lojas de informática e ficar escolhendo as configurações que a gente tinha pro computador, e o cara sempre tentava passar uma lábia na nossa orelha pra gente levar um trem caganeira. Um computador cocosento, né? Não, Barbarelando?
Sim. E tinha um negócio também, que olha os opcionais que a gente tinha que ter. Tipo, se o computador você quisesse que ele saísse barulho, você tinha que comprar um kit multimídia com caixinha de música. Porque o kit multimídia é tipo o drive de CD, a caixinha de música e tinha um outro trem lá também que eu não lembro o que era. Se você queria jogar jogos no seu computador, você tinha que comprar com uma placa aceleradora 3D. Hoje tem umas placas de vídeo desse tamanho, assim, ó, que tem que refrigerar próprio. Era uma plaquinha assim, ó, placa aceleradora 3D de 32 ou 64 bits. Eu lembro, Renato, na escolha do processador, porque isso fazia uma diferença muito grande no preço, né? Aí a mãe da gente comprava o quê? Celeron. Celeron. Eu lembro que o meu primeiro computador, o que tava na época era um K62500. Aí a gente falou assim, não, vamos comprar aqui um acima da média. Aí comprou um K7 700 MHz. Nossa senhora, mas a gente era enjoado com esse computador branco que ficou amarelo, né? Porque esse trem encardia, né? A gente punha aquela capinha por cima branca lá, de máquina de lavar lá roupa, mas não adiantava nada. O negócio continuava amarelando. Mas pensa o tanto de coisa que você tinha que comprar de periférico, até modem 56K pra você entrar na internet, a placa fax modem. E só um negócio que eu tô pensando aqui, vocês lembram que antigamente o computador tinha uma tecla que chamava turbo? Você já viu isso, Babarelano? Ai, Renato, não lembro. Coisas inúteis da tecla do computador. Aquele negócio de pôr pra dormir, tinha uma luazinha assim, um solzinho e essa tecla turbo. Você acredita que o botão turbo, ele serviu pro processador dar um boost ali, ele perdia um pouco de velocidade, mas ganhava em potência? Era como se você trocasse a marcha pra primeira marcha do carro, Babarelano. Isso é uma coisa importante da gente saber, né? Então, a gente tinha que saber, mas quem que explicava isso pra gente, ó? Ninguém. A gente ficava lá passando a pesca com as carroças e o povo rindo da nossa cara com o botão turbo. Mas sabe mais uma dificuldade que a gente tinha? Que na verdade a gente ainda tem, né? Porque isso aqui eu acho que é uma coisa que fica, ao longo do tempo eles vão fazendo, vai ficando mais difícil ainda. Teve uma época na nossa vida que a gente ia pra escola e não tinha esse trem de professor, eu vou entregar o PDF, professor, eu vou te entregar digitalmente, não sei o que. Não, a gente tinha que fazer ou na mão, ou fazia no Word Art do Windows, aqui a capa, né? Trabalho de história. Só que a gente tinha que imprimir isso numa impressora. E gente, se a impressora já é difícil de conectar hoje em dia, porque impressora sempre dá pau, né? Não tem uma que funciona assim, quero imprimir pronto. Ela sempre, travou o spoiler de impressão, tem não sei o que na fila, tá faltando papel. Era um saco de você imprimir, principalmente porque pouca gente tinha impressora e muitas das vezes a gente tinha que ir na lojinha do nosso bairro pra ficar imprimindo, levando aquilo de alguma forma possível. Eu já levei num disquete, Babarelão. Nossa, você acredita? também. E outra, xerox era um trem chato também, hein? Ficar xerocando os livros, os negócios, os exercícios que a gente tinha pra fazer o negócio, era horrível. Hora que a gente tinha que escanear alguma coisa, nossa senhora, mas eu tinha um amigo que tinha um scanner. Ele era tratado como o rei do Sudão, do Sul, sabe? Ele era praticamente a criança mais milionária que eu já tinha notícia na face da Terra. Agora eu vou contar um negócio aqui. Mano, pode contar. Minha mamãezinha trabalhava em uma instituiçãozinha pública. Eu escaneava e imprimia tudo lá. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Não, gente, mas era muito difícil ter esses equipamentos antigamente, né? Isso, podemos falar que é reparação histórica, né, Babarelão? Podemos. Podemos, então. Mas eu quero saber qual outra dificuldade tecnológica você passou, que com certeza dá pra gente fazer uma parte 2 aqui. Eu quero aprontar pra mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!